Torcedores do Flamengo revoltados com a provável escalação, reclamando da presença de jogadores. A galera tá já meio que de saco cheio. Cuidado, né? Tomar cuidado agora quando falar, né? Agora tem que tomar cuidado. O saco cheio pode? Eu acho que pode, né? Cara, que loucura que tá tudo isso, né, cara? Agora a gente tem que tomar cuidado com as coisas que vai falar, termos que a minha avó usava, meu avô, meu tio, as pessoas mais antigas usavam, a gente não pode mais usar. Que loucura é essa, velho? Agora o Neymar está sendo atacado por usar um termo que todo mundo sempre usou. Mas agora vai ser considerado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E, cara, as pessoas estão querendo mesmo que o Brasil fique. Vou te falar. Aí depois, por que você está morando fora do Brasil? Por essas e outras. Aí vai ter aquela galera que vai falar, não, então fica aí mesmo, então tudo bem, que não aceitam as diferenças, né? Mas, cara, eu vou falar uma coisa, hein? A situação tá muito feia. A gente tá chegando aqui com informações do Flamengo para trazer para vocês, que estão aí também do Pedro, né? Renovação do Pedro. Também temos aí situação aí do Michael, que foi exposta. Cara, tem muita coisa para a gente trazer aqui. A gente vai comentar aqui também sobre esse momento de raiva, né, dos torcedores do Flamengo com alguns jogadores, sequência de alguns jogadores aí do clube. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Caravana do Haroldo. Você que quer viajar com o Mengão, acompanhar os jogos do Flamengo, com o ingresso incluído no Rio de Janeiro, né, receptivo completo da Caravana do Haroldo, você pode chamar eles aí agora no Zap, já combinar, porque essa empresa leva torcedores do Flamengo aos jogos desde 81, desde aquele Mundial de 81, rapaz. Tem gente que não tem Mundial, o Flamengo tem desde 81. E você pode garantir também presença nos Jogos da Libertadores fora do Brasil, também Jogos do Brasileirão pelo Brasil todo e Copa do Brasil também. Então chama aí a Caravana do Haroldo que você não vai se arrepender. Também lembrar você que você pode emagrecer com saúde com o programa Mais Slim da Mais Cabelo. O programa Mais Slim da Mais Cabelo cara, realidade, cara. Realidade, galera toda fazendo tratamento, porque você, além de tudo, controla a questão de queda. Além disso, a Mais Cabelo também faz o seu tratamento capilar. Então conheça, né? Cara, é líder no segmento em todo o Brasil. Tem sempre uma clínica da Mais Cabelo perto de você, em todo lugar do Brasil. Cara, a gente tem os torcedores do Flamengo aqui reclamando muito, né, da provável escalação, a gente vai trazer aqui, mas o Flamengo tem algumas situações importantes aí para trazer, que com a volta de Léo Pereira, o Flamengo passa a contar novamente com todos os seus zagueiros aí disponíveis e busca retomar a consistência defensiva que marcou o início do trabalho do Leonardo Jardim, tá? Na presença aí do camisa 4, né, do Léo Pereira, a equipe manteve a meta intacta e confrontos contra Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e Remo não sofremos gols, tá? Com a ausência dele, o setor defensivo voltou a ser vazado, como aconteceu diante do Corinthians e nas partidas mais recentes, incluindo a derrota que sofreu os 3-0 para o Red Bull Bragantino. Meus amigos, Léo Pereira, que o presidente Rodolfo Landim, na época, perguntou ao Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus nem pestanejou trocar ele pelo Pablo Mari, tá? Peça fundamental no time, Léo Pereira já disputou 12 partidas e marcou um gol em 2026, tá? O gol de falta, né? Rapaz, pouca gente está se ligando nisso. Ele abriu o portal, né? Olha o portal aberto aí. Olha o portal aberto aí, o Flamengo tomando 3-0, ele abriu o portal ainda agora, né? Antes da data FIFA. Tem que fechar esse portal, hein? Que loucura, meus amigos. Aí o pessoal fala, não, isso não existe. Abriu o portal. O pessoal já tá ligado, né? Aí tem sido, olha só, a parceria com o Léo Ortiz tem sido mais utilizada por Jardim, que tenta reorganizar a defesa após o Flamengo sofrer 24 gols em 21 jogos na temporada.
Tá? Então o jogo neste domingo às 17h30 no Maracanã, eu vou trazer todas as informações. E além de Léo Pereira, o time deve contar aí também com o retorno do Varela entre os titulares, importantíssimo, né? A torcida até fala aí do Varela jogando na esquerda com o Danilo jogando na direita. Tem muita gente sugerindo isso, tá? Torcedores pedindo que o Danilo comece a jogar igual na seleção brasileira, jogar na lateral direita para levar o Varela para a lateral esquerda. E depois o Flamengo pensa em uma contratação de lateral no meio do ano. Tá? Então, cara, torcedor do Flamengo tá preocupado, né? O Flamengo teve aí o último treino antes de enfrentar o Santos, né? O Flamengo TV aí, inclusive divulgou aí para a imprensa as imagens do treino do Flamengo, né? O time permaneceu aí concentrado, né? O Flamengo faz também fazendo agora de manhã uma espécie de treino, mas o nome é ativação, né? Uma ativação no Ninho do Urubu. Então, ele mantém a programação, tá? O Leonardo Jardim mantendo a preocupação sempre e essa programação de dormir no Ninho do Urubu, concentrados, acorda, treina, faz ativação no dia do jogo, tem essa questão toda. Então, o que não acontecia antes acontece agora. Então, tem os retornos importantes aí, o Flamengo, né, se mantendo, treinando, fazendo essa ativação no Ninho do Urubu no dia do jogo, tá? Trazer que o Gabigol embarcou, né, com o Santos, tem reencontro aí do Gabigol com a torcida do Flamengo, está confirmado para o duelo, está recuperado de um edema no músculo da perna esquerda, treinou normalmente nos últimos dias e foi liberado para reforçar o Santos aí contra o Flamengo. Após desfalcar a equipe na vitória sobre o Remo, o Gabigol volta a ficar à disposição do técnico Cuca, mas vale lembrar que eles não têm o Neymar também suspenso, levou o terceiro amarelo, que participou de forma importante no jogo diante do Remo, tá? Então, o Neymar aí que está sendo alvo de muitas críticas pelo que falou, e eu vou falar para vocês que eu estou assustado com a forma que a sociedade está lidando com certas coisas, porque são coisas que sempre foram faladas. Ah, mas as coisas mudam. Não é isso. As próprias mulheres usam esse termo. Minha avó, minha mãe, todo mundo sempre usou. Né? Daqui a pouco não pode falar nem de TPM. Não sei, cara, não pode mais falar nada. Aí eu vi muita gente falando assim, ué, mas e a mulher pode falar que está de saco cheio? A questão é, cara, as pessoas estão criando situações para que não se possa conversar mais nada. É uma loucura, gente. É uma loucura. O que a gente está acompanhando aí realmente é lamentável. E não é questão só de política, mas tentam politizar situações que não deveriam ser politizadas. Eu vou trazer aqui as informações do jogo do Flamengo, mas a gente teve aí os torcedores do Flamengo contestando que, e vale a gente lembrar que já são alguns jogos aí que a gente teve que o Ayrton Lucas não foi bem, né? Jogos importantes. O Marcos Riso, né? Vou trazer aqui a provável escalação para vocês, mas eu quero falar aqui sobre essa situação que torcedores do Flamengo estão criticando a escalação de principalmente 2 jogadores no Flamengo, tá? Então, olha só, Ayrton Lucas, o Marcos Riso mandou, Débora Gomes mandou, e vamos passar raiva com esse Lino e o Ayrton de novo. Passar raiva também com Daronco, né? Hoje é dia de passar raiva com Daronco, gente, é inacreditável. O Alex Fonte 14, Samuel Lino de novo, Ayrton Lucas de novo, cadê o Cebolinha? O Luciano 0874, Lucas Paquetá, não, ele não tá jogando nada. Até o Lucas Paquetá, a galera tá revoltada. O Lindomar Amorim, lugar do Paquetá era para ser o Luiz Araújo. Cara, mas o Luiz Araújo também não foi bem esse jogo passado, tá? O Caio BJJ Rodrigues, Samuel Lino tá pedindo para ser reserva já faz tempo. O Andra D311 falando aqui. Samuel deve ter algum pacto, só pode. O Evandro Turismo, Bruno Henrique no lugar do Pedro pode ser melhor. Cara, não gosto do Bruno Henrique jogando de centroavante, mas eu utilizaria o Bruno Henrique na ponta. Hein? Eu acho que nesse esquema do Leonardo Jardim, a melhor opção seria o Bruno Henrique. O
Campestre Benilson. Danilo no lugar do Ayrton e Cebolinha no lugar do Samuel Lino. Danilo teria que ser no lugar do Varela, o Varela na esquerda, né? E o Cebolinha no lugar do Samuel Lino, ou o próprio Bruno Henrique, tá? É uma opção. O Alexandro 2294, o Ayrton Lucas novamente não dá. Augusto C. Lucena, lado esquerdo será um filme de terror. Então os torcedores aí preocupados, né, com a presença do Ayrton Lucas no time do Flamengo, tá? A gente entende, é um momento aí que o torcedor está preocupado com a sequência de jogos de vaciladas do Flamengo. Trazer aqui todas as informações do jogo para depois a gente comentar outra situação aqui. Então, hoje, né, tem Flamengo às 17h30 no Maracanã, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a 9ª rodada para o Flamengo. A transmissão, fiquem atentos, porque você que está fora do Brasil tem imagens, tá? Então, a transmissão da TV Globo na TV aberta, Premiere no pay-per-view, Flamengo TV apenas para o exterior e GE TV, tá? A provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton, Araújo ou De La Cruz, Jorginho e Arrascaeta, Paquetá, Pedro, Samuel Lino e Pedro. Então, cara, esse time aí, com essa zaga aí, né, mas tinha o Alexandro, tá? Não tomou gol e tal, mas volta do Varela aí importante, mas a galera tá reclamando então muito do Ayrton Lucas ali e do Samuel Lino lá na frente, pessoal. Eu acho que ele poderia, tá, testar, não sei como é que vai estar o Bruno Henrique, provavelmente vai estar liberado, e utilizar o Bruno Henrique seria espetacular. Tá? Então, os desfalques do Flamengo: Pulgar suspenso, Saúl se recuperando da cirurgia no calcanhar e Alexandro lesionado. A provável escalação do Santos: Gabriel Brazão, Igor, Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar. Oliva, Gustavo Henrique e Rolaiser, Barreal e, cara, o Gabigol, na escalação do GE, que o Gabigol pode estar de titular, tá? Barreal, Gabigol e Moisés, tá? Com o Cuca aí, técnico Cuca, o Gabigol pode jogar como titular, tá? Então, Barreal, Gabigol e Moisés. Gabigol que viajou, então, possibilidade do Gabigol ser titular. Eu tinha visto uma outra escalação que o Gabigol não estava presente, tá? Mas a última que saiu, o Gabigol presente. Então, desfalques aí: Neymar e Rony suspensos, tá? Gabriel Menino e Vini Lira lesionados. O árbitro, cara, já falei, vou falar de novo, olho nele: Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Assistentes Michael Stanislau e Thiago Americano Labes, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O VAR é o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, mas o principal problema é o Anderson Daronco, né? Esse aí é uma perseguição, cara. Quando é jogo do Flamengo, sempre tem erro contra o Flamengo quando é o Anderson Daronco, cara. Impressionante o Daronco, cara. Sempre tem jogador expulso, picota o jogo inteiro. É uma tristeza jogo do Flamengo com o Anderson Daronco, né?